Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde nessa terça-feira, dia 27 de junho, ano 2023. É sempre um prazer bacana nós estarmos juntos. O programa de hoje está super recheado, como todos os dias. Obrigado a Santa Catarina pela audiência bacana que todos vocês nos proporcionam e principalmente pela confiança. Hoje tem muitas livrarias, né, espalhadas aqui na Grande Florianópolis. Também tem as mini livrarias que se chamam de sebo, né, onde você compra livros com preço bem pequeno. E a leitura, ela é importante. Não é só leitura de guerra, de exorcismo, mas uma leitura cultural. Você pode comprar um livro que você pode ali entender o que significa a diabetes, colesterol, triglicerídeo, enfim. Você pode também comprar um livro que fala sobre a função da laranja, da pera, do tomate, do alface, da cenoura, enfim. Os cuidados que você possa ter entendimento pela saúde. É claro que toda patologia deve ser consultada com o seu médico. Isso aí todos sabem, de cor e salteado. Então, o livro tem essa sua funcionalidade de trazer benefícios para nós. Por isso, nós temos aí a nossa biblioteca pública, que é gratuitamente. Você pode lá pegar um ou dois livros, depois ter um prazo para você devolver, enfim. Você pode trocar os seus livros também. O livro é tudo que nós precisamos, é um alicerce que nós temos que ter. Eu sou Tadeu Soares, nós estamos ao vivo em mais uma edição do Show da Tarde na Primer TV. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Vou falar pra todo mundo, vou falar pra
Boa tarde, estamos mais uma vez no Show da Tarde hoje, tendo a oportunidade de entrevistar Paula Montealegre, empresária do ramo de turismo de experiência, que está conosco hoje aqui para falar um pouquinho das suas atividades, dos seus projetos e da sua história como uma empresária nesse ramo tão amplo na região de Florianópolis e Grande Florianópolis. Boa tarde, Paula, seja bem-vinda. Boa tarde, Flávio, muito obrigada pelo seu tempo e pelo convite. Vim falar um pouquinho sobre a minha empresa, que é a Floripa Experience, e também um pouquinho sobre o segmento de turismo de experiência, que é um segmento dentro do turismo. A gente vem desenvolvendo ele desde 2014, foi quando nasceu o projeto e a agência Floripa Experience. Ela nasceu através de uma vontade em comum, eu e os meus sócios, hoje eu toco a empresa sozinha, mas ela começou comigo e com mais 2 sócios, de mostrar Florianópolis e de fazer o turismo ser sentido de uma forma mais emocional, na verdade. A gente percebeu, nasceu bem na época da Copa do Mundo, e a gente percebeu, além da gente gostar muito de turismo, né, eu sou turismólogo, fui fazer a faculdade, a gente percebeu que uma coisa bacana que as pessoas viam do Brasil era o brasileiro, o jeitinho brasileiro de ser. Eu falei assim, gente, Florianópolis, além de ser uma cidade, a grande Florianópolis, né, que a gente não precisa ficar só na ilha, é uma cidade tão maravilhosa, ela tem uma natureza tão diversa, ela tem uma cultura tão diversa, por que e o Manezinho tem um jeitinho tão diferente de ser? Por que a gente não está mostrando isso? Por que a gente está só preso nesses roteiros turísticos de sol e mar e sazonalidade? A gente não precisa viver o turismo só na sazonalidade, a gente pode viver o turismo em Florianópolis o ano inteiro. Hoje isso é muito vivido e hoje isso já está, mas a gente vem trabalhando isso desde 2014. Fomos pioneiros no segmento, a Floripa Experience, ela foi tida como estudo de caso de turismo de experiência no Sebrae, em Florianópolis. Então, assim, os nossos projetos foram estudados porque realmente a gente faz um projeto muito bacana, um trabalho muito bacana em cima da experiência. O que é o turismo de experiência? Isso. Ele é um turismo que ele é vivenciado, ele não é só observado. Então, a gente traz o turista para o meio ambiente local onde a atividade vai ser inserida. A gente tem diversas atividades em Florianópolis e se eu parar para falar um leque, eu vou ficar o dia inteiro, porque a criatividade de quem ama essa cidade não para. A gente leva o turista para ele ser inserido nesse meio ambiente, para ele ter uma troca com a comunidade local. Então, também o muito bacana do turismo de experiência é a distribuição econômica. Porque eu tenho um anfitrião que trabalha comigo que ele não é da área do turismo. Perfeito. E essa economia ela gira entre ele, entre o artesão que trabalha em volta dele. Então, um bacana do turismo de experiência, o fomento do turismo de experiência, a gente também conseguir distribuir essa economia do turismo para a comunidade onde a gente está fazendo essa vivência. Então, a gente pega o nosso maior projeto e o meu maior parceiro é um maricultor, que é o Beto, que é o nosso projeto que já vem desde o meu sócio, que também foi um idealizador do turismo de experiência, na verdade, ele foi o grande cabeça da agência, ele trouxe a essência da agência e a gente transformou ela no que ela é a Floripa Experience hoje, que é o Carlos Capellini, que é um nome muito reconhecido no turismo, eu tenho muito a agradecer a ele, foi ele que me trouxe essa oportunidade de poder desenvolver esse trabalho que tem tudo a ver comigo. E a gente leva o pessoal para essa maricultura de ostra, que é uma fazenda de ostra. O anfitrião, Beto, a gente tem que tomar muito cuidado no turismo de experiência para não deixar isso virar um roteiro técnico e também para não virar um roteiro comum. Então, essa é a nossa expertise, é a gente pegar algo que a gente acha que o turista pode achar interessante e a gente transformar isso num turismo de experiência vivenciado. A gente tem que tomar cuidado com o horário e o anfitrião é mais importante do que eu, porque o anfitrião ele tem que gostar de receber, porque ele não está na área do turismo. Entendi. Então ele tem que ter, e o Beto lá na maricultura, ele tem toda essa transformação de falar sobre as ostras e a gente fazer essa degustação e brincar. Então, assim, a gente tem um leque gigantesco em Florianópolis para falar sobre isso. A grande Florianópolis também, e a gente desenvolve o roteiro em cima da necessidade do cliente. Perfeito. E me fala um pouquinho sobre como é
para que o nosso espectador entenda, a rotina de o turista ser alcançado, combinar o agendamento e poder levar ele a essas aventuras. Muito importante isso, Flávia, porque assim, a gente tem uma grande dor, que a gente precisa agregar grupos para fazer valer. Como eu falei, a gente trabalha com anfitriões que não são da área do turismo e eles estão vivendo a vida deles, eles precisam parar para nos atender. Então, a gente precisa de grupos. Então, assim, hoje em dia é muito difícil a gente trabalhar aquele turista único. O que eu faço quando o turista entra em contato comigo? É eu tentar agendar um grupo para ele se inserir. Perfeito. Mas, assim, o nosso ideal seria que o grupo já chegasse pronto até a gente. Então, agências e operadoras que trabalham em Florianópolis, que tenham grupos que já vêm fazer roteiros em Florianópolis, eles que entram em contato com a gente, para a gente já trabalhar esse grupo é mais fácil. É um facilitador. A gente não conseguiu hoje, através do trabalho, junto com os outros órgãos de turismo e junto com as outras operadoras que trabalham com turismo, hotéis, inclusive a própria secretaria e tal, a gente ainda não conseguiu estudar como é que esse turista único vai chegar até mim e eu vou conseguir fazer essa formação de grupo. Essa é uma grande dor que eu e outras empresas que hoje em dia trabalham com turismo de experiência de uma forma muito bacana. Tem gente que tem muito roteiro legal, tem muita coisa bacana para fazer. Então, eu diria que, pelo que você falou, o teu grande desafio dentro do turismo de experiência com Floripa Experience é realmente, cada vez mais, fortalecer essa onda de buscar esse turista único a agrupar, a fim de que toda essa oportunidade de aventuras experimentais sejam realizadas. Me fala um pouquinho a respeito dos seus próximos eventos, para o nosso espectador ficar sabendo. A gente tem a visitação na Fazenda de Ostra como um evento fixo. A gente precisa de um dia de antecedência para a gente conseguir organizar a visitação de grupo dessa visita. As outras experiências, a gente teve a pandemia, que fechou muita coisa, acabou com muita anfitrião que fazia as nossas atividades, então a gente teve que reformular muita coisa. Então, hoje em dia, eu consigo criar um roteiro em cima do perfil do meu cliente. Então, o cliente chega até mim com um perfil, olha, a gente está com um grupo de 3, 4 pessoas que gostam disso e disso e daquilo. Em cima disso, eu consigo criar um roteiro de experiência perto de onde eles estão hospedados. Isso tudo eu tenho o dia inteiro, eu tenho uma manhã, eu tenho uma tarde para trabalhar. E o leque de experiências em Florianópolis, eu consigo ocupar um turista aqui 30 dias, cada dia fazendo uma coisa diferente, fácil. A gente tem trabalho para isso, a gente tem cultura, a gente tem gastronomia, a gente tem muita coisa para fazer esse tipo de trabalho. Então, hoje em dia, como funciona? O cliente entra em contato comigo, ele me diz o dia, a data, a quantidade de pessoas, o grupo e qual é o perfil desse grupo. Se é família, é grupo jovem, é grupo mais idoso, é grupo de empresários. E, em cima disso, a gente monta um roteiro de experiência muito legal. Além da maricultura, qual seria, digamos assim, o outro carro-chefe do turismo de experiência que atrai a turma? Cachaçarias. A cultura Florianópolis tem uma história cultural com cachaçarias que vem desde a época da colonização, maravilhoso. Então, a gente tem visitas em cachaçarias artesanais. Que fantástico. E a gente conta a história da cachaça com Florianópolis, fazendo degustação de cachaça. Hoje em dia, a gente tem Florianópolis como referência em produção de cerveja artesanal. Então, a gente tem visitações de cervejarias, tem visitação de um dia inteiro, tem visitação de meio período da tarde, tem visitação com degustação de comida. Existem charcutarias artesanais em Florianópolis que a gente faz uma brincadeira gastronômica muito legal. Bacana. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista com Paula Montealegre e eu gostaria que você aproveitasse então para deixar as últimas palavras com o nosso espectador no dia de hoje. Não, Flávio, eu tenho só a agradecer a oportunidade. Quem quiser entrar em contato com a gente, entre em contato via Instagram, o Instagram da Floripa Experience. Através dali a gente passa o contato do WhatsApp e a gente começa o agendamento, a conversação, passo dica. Quem quiser só saber o que tem para fazer, pode entrar em contato comigo, porque eu também faço isso com o maior prazer, porque eu quero que a pessoa ame e curta Florianópolis como eu. Que bonito, muito legal. Paula, muitíssimo obrigado pela sua presença hoje. Espero que o pessoal seja alcançado com o teu convite. Muito obrigado. Obrigada. Not over yet. Ain't gonna quit. Never lay down, never give up. I am a fighter.
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Recommend getting your heart traveled on to anyone. Yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena, Madalena. Muito boa tarde a todos, já estamos de volta no programa Show da Tarde, aqui nos estúdios da Prime TV São José. E hoje um nosso assunto muito interessante, muito bacana, que vai fazer a diferença na sua vida. Hoje vamos ter uma convidada super especial, a senhora Karen. Por favor, que se apresente então, por gentileza. Olá, tudo bem? Eu sou a Karen. Especialista em finanças pessoais, empresariais, comportamentais, investimentos. Gosto do dinheiro e gosto muito de ajudar as pessoas a mudar a mentalidade delas em relação às suas finanças. Perfeito, que maravilha. Então, olha essa informação de ajudar as pessoas na questão financeira, né? E eu já queria estar lhe perguntando, que a gente teve uma breve conversa, onde que, a princípio, né, 70, 50, 60% das pessoas, né, da população estão endividadas, né? Tem bastante problemas financeiros. E eu gostaria que me explicasse o que fazer, como fazer para sair, então, dessa linha de finanças, por gentileza. Então, quase 80% da população está endividada, sim. Porque a gente vem de um país que gasta mais do que ganha e não tivemos educação financeira. Então, o primeiro passo é olhar, querer fazer essa transformação, olhar para o dinheiro, buscar uma ajuda até de uma profissional. Hoje, tudo está muito democrático, a gente tem acesso à informação. Olhar para o dinheiro e colocar tudo, né, dentro de um caderninho, de uma planilha, saber quanto entra, quanto sai, os orçamentos que vão seguir, para conseguir poupar todo mês e investir, ter uma reserva de emergência e conquistar os seus projetos de vida futuro. Perfeito, que maravilha. Eu tenho uma curiosidade, Karen. Por exemplo, muito das pessoas, né, ganham um salário mínimo, né, e não sobra dinheiro no final do mês. Não tem como investir, eu não consigo investir, né? É muito caro investir. Tem um valor mínimo, porque a gente ouve e comenta de que eu preciso de alguns milhões ou alguns salários para fazer um investimento. Então, esse investimento
tem como investir, mudar esse comportamento? Porque às vezes, eu até esse dia estava conversando com uma pessoa e eu ganho 1,5 salário e eu consigo sobrar desse 1,5 salário, né? E diversa parte, quanto você ganha? Eu ganho 2 salários e não sobra. Então, como investir? Tem algum valor? Então, não é o quanto ganha, o que se faz com o dinheiro. A mudança está na mentalidade. Então, são opções. Então, por exemplo, muitas pessoas às vezes querem tomar aquela cervejinha e outras pessoas querem guardar dinheiro. Então, você pode investir já com R$15, que é o preço de uma ação da Ambev, e começar a juntar o seu dinheirinho. Claro que, primeiro passo, precisamos entender o mercado financeiro, saber o que é uma renda fixa, uma renda variável, né, para construir uma carteira sustentável. Mas dá para investir sim, com no mínimo aí R$100, tá? Perfeito, que maravilha. Então, precisa primeiro conhecer o mercado, né? Saber aonde investir, né? Sim. Esse investimento pode ser no Brasil, tem que ser internacional. O Brasil, existe bastante mercado para isso no Brasil, assim, para investimentos? Sim, na verdade, o investimento, a gente desenha uma carteira. Então, a carteira ela pode ser diversificada, com investimentos no Brasil, pode também ter no exterior. Então, dentro do mercado, a gente tem acesso a papéis internacionais. Então, dá para montar uma carteira bem defensiva e bem robusta aí para o futuro. Que maravilha. E também não precisa ser assalariado, né? Tendo aquela reserva lá no final do mês, já consegue investir. Sim. O assalariado, ele tem uma garantia do salário mensal. O autônomo, ele acaba não tendo. É variável. Então, a reserva de emergência do autônomo é um pouquinho maior do que o assalariado. Então, a gente desenha ali um período maior como segurança estratégica. Que maravilha. E nessa questão de analisar, né? Como é que a pessoa consegue entrar em contato com você para ver esse perfil? Existe um perfil, existe uma mentoria, para saber também aquela pessoa quanto tem para gastar? Como é que esse processo assim, de investimento, como é que funciona? Sim, o primeiro passo é feito um diagnóstico para saber em que momento da vida ele está. Se ele está gastando mais do que ganha endividado, se ele já consegue gastar o que ganha, se ele já é independente financeiramente, se já tem um dinheiro trabalhando para ele. Então, a gente faz um diagnóstico de 30 minutos, né, entra em contato comigo, agenda, e depois, diante desse diagnóstico, eu mando uma mentoria, que ele pode fazer uma mentoria individual, pode fazer uma mentoria em grupo ou uma mentoria online, dependendo da situação financeira dele. Que maravilha. E também nessa mentoria serve para empresarial também, né? Porque tem muitas empresas que investem em outras empresas também, né? Sim. Não é só o autônomo, né? Sim, tem a mentoria empresarial, a pessoal, a mentoria de investimentos e a comportamental. É bem completo. Que maravilha, né? Essa questão de comportamento é que chama bastante atenção, né? Porque, que nem eu mencionei, né? E pode até me corrigir, que muitas pessoas ganham dinheiro, mas não sabem investir. E isso não tem esse retorno, né? Às vezes é muito gasto com coisas supérfluas, né? E aí acaba não investindo e acaba tendo esses problemas familiares, né? E nesse comportamento acaba o quê? Tendo briga, separações de casais, ou até se endividando mais do que já está. Então, não só para pessoas autônomas, mas sim também para as empresas, né? Também serve isso para empresas, né? Investimento. Sim, eu sempre falo que primeiro é o CPF, depois o CNPJ. Se você tem uma empresa, não consegue nem cuidar das suas finanças pessoais, né? A parte financeira da empresa também fica afetada. Então, por isso que é importante começar, né, com as despesas familiares, olhar para os teus projetos de vida, porque o dinheiro ele tem que ser chancelado, ele tem que ter limites, senão ele vai para qualquer lugar. E também olhar porque o dinheiro não foi feito para compensar emoções. Né? Então, muitas vezes, eu estou triste, vou lá gastar. O dinheiro não tem que pagar esse preço. O dinheiro foi feito para realizar os nossos sonhos e projetos de vida. Então, vamos fazer as pazes com o dinheiro, mudar a mentalidade e fazer diferente a partir de agora. Que maravilha. E nessa questão de mentoria, o dinheiro, nessa investimentos, é inspiração também, né? A pessoa se inspira com isso. Então, você vê fazer um investimento, às vezes, de R$100, de certo um período, você tem um retorno melhor daquele investimento de 100, né? Porque é ações, do que investir, talvez, em um outro segmento que não tem esse resultado, né? Eu gostaria também de perguntar os contatos, então,
o pessoal entrar em contato com você, ter uma análise ali de finanças, que isso é importante também. Sim, até uma coisa bem importante é saber onde está investindo. As empresas têm que ter certificação do mercado financeiro, gente, né? Cuidar com pirâmides e lugares que, de repente, pode o teu dinheiro acabar indo embora. Os meus contatos são, eu tenho um site que é www.karenschaefer.com.br e tem o meu Instagram, que é Karen Schaefer Finanças. Então, é só mandar um direct, né? Solicitar uma sessão de diagnóstico que a gente vai estar disponível aí para apresentar os produtos, para apresentar todas as soluções para você. E dentro dessas soluções ali tem um contrato também, né, cara? Então, vai nesse diagnóstico, essa mentoria, a pessoa daí já tem um contrato também para se sentir segura, né? Sim. Para ter essa consultoria, é isso? Sim, sim. Todos os produtos têm um contrato, até um contrato de responsabilidade, né? Trazendo a segurança para os dois lados, né? Porque o dinheiro é para adulto, então tem que ter responsabilidade. Sim. Perfeito, que maravilha. E, cara, eu queria lhe agradecer então aqui no programa, mas eu gostaria que deixasse uma mensagem final então para nossos ouvintes ali, por favor. Uma mensagem que eu quero deixar aqui é ações diferentes, resultados surpreendentes. Se a gente não fizer nada hoje, o nosso futuro não vai ter muita mudança. Então, comecem agora a entrar em ação para colher os frutos lá na frente. Que maravilha. Então, temos que agradecer essa aula de finanças. Desejamos uma ótima semana e voltamos no próximo programa, então. Muito Obrigada. Boa tarde. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Boa tarde, estamos de volta ao Show da Tarde. É um imenso prazer estar aqui de volta. Meu nome é Marileia, eu sou enfermeira e auriculoterapeuta. E hoje temos um convidado especial, que é o Herones. Ele é advogado do direito de família. E hoje ele vai contar para a gente como é o trabalho dele e se apresentar. Boa tarde, Herones. Boa tarde. É uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje e falar um pouquinho da advocacia de direito de família e da minha rotina como advogado nessa área. Herones, tu tem um escritório, né, que fica em Florianópolis. Como é o acesso ao teu trabalho aí? Bom, eu estou à frente do Herones Faustino Advocacia Personalizada. Nós trabalhamos na área de direito de família e atendemos o Brasil todo. Hoje nós temos uma facilidade virtual, digital muito grande, então nós não ficamos limitados a Florianópolis. A nossa sede está em Florianópolis, mas nós temos clientes hoje em praticamente metade dos estados do Brasil e alguns clientes até no exterior. O processo digital hoje nos trouxe uma facilidade muito grande que nos proporcionou atender de forma bem ampla todos os clientes. Que maravilha! O teu trabalho, ele é humanizado e personalizado, né? Para as pessoas que são leigas, pensa assim, mas advogado, né? Como que surgiu essa necessidade de ser diferenciado no teu trabalho? Porque quando a gente pensa em advocacia, é a lei, o advogado vai lá, defende, né? Atua para que a lei seja cumprida. O que tem de diferente no atendimento de vocês? O direito de família, ele talvez tenha essa particularidade. Ele é um pouquinho diferente, um pouquinho fora da curva da advocacia tradicional. Aquela advocacia mais formal, aquela advocacia que ficava restrita à legislação. O direito de família e o advogado que atua nessa área precisa estar atento que não só a parte formal, a parte legal, mas a gente tem que unir sempre a razão e a emoção aqui. Então é daí que eu sempre digo, nós temos uma advocacia personalizada e humanizada. O que isso significa na prática? Qual a diferença de uma advocacia tradicional disso que nós chamamos de uma advocacia personalizada e humanizada? A advocacia personalizada, em primeiro lugar, porque nós temos uma pessoa sendo atendida. A gente nunca pode esquecer de que cada caso, por mais semelhante que seja uma situação do cliente A, do cliente B, a personalização é para dizer que o cliente A vai entender aquela ação de uma maneira e o cliente B vai entender de outra forma. E a humanização, porque o nosso objetivo, sim, é fazer cumprir a lei, sim, é obter a justiça no processo, mas isso de uma forma humanizada, de uma forma que traga para o cliente um acolhimento, que muitas vezes em outras áreas não é necessário. Um advogado que trabalha numa outra área talvez não precise desse acolhimento, dessa humanização toda, mas o direito de família, nós tratamos de ações muito específicas, ações que elas não são só aquilo que a lei determina, não é só aquele pragmatismo todo. Nós estamos discutindo muitas vezes questões emocionais, questões afetivas, questões em que crianças estão envolvidas. Então, essa particularidade
do direito de família, ele nos exige que o atendimento seja diferenciado. Nós temos hoje no escritório duas principais ações, que são o que mais demanda tempo do escritório hoje, que são ações de divórcio e ações de inventário. São duas situações que eu tenho certeza que poucas pessoas escolheriam estar envolvidas. Bem delicadas, né? São assuntos muito delicados, assuntos que nos exigem uma visão sistêmica do que está acontecendo ali, porque eu não posso simplesmente dizer o que fala a lei e, a partir disso, aplicá-la e está tudo certo. Não é tão simples assim. Num divórcio, por exemplo, não é só a divisão de um patrimônio que foi construído pelo casal. A gente tem ali envolvido, às vezes, uma vida que foi construída e, por alguma questão, seja lá qual for, deixou alguma mágoa, deixou alguma ferida sentimental, deixou uma cicatriz emocional, e isso vai interferir no nosso trabalho. Então, a gente sempre busca ter esse atendimento acolhedor para que seja um momento que é difícil, mas que a gente possa passar, o cliente possa passar por esse momento de uma forma mais tranquila possível. Nossa, isso é muito importante, né? O acolhimento em qualquer área mesmo, né? De atuação, ele se faz muito importante. E eu imagino que tu também trata de inventários e a pessoa está no luto, e no luto da própria separação, porque também, dependendo do momento, realmente... E a pessoa acaba sendo um confessionário, né? Porque ela vai te falar o caso, vai pedir ajuda jurídica, mas também ela traz a parte emocional. E quando o cliente, né? Porque eu imagino que tem pessoas muito ansiosas que chegam no teu escritório. Quando o cliente ele chega, né, enfim, com a família ali e para fazer todo esse processo e acaba nem conseguindo, eu imagino, te ouvir, porque eu sou enfermeira e né, comigo também acontece isso nos meus atendimentos. Como que apesar, né, de todo esse acolhimento, como que vocês conduzem isso? Tem alguma parceria? Como é que é feito isso? Sim, a advocacia, por mais humanizada, por mais personalizada que tentemos fazer, nós temos limitações técnicas. Então, o advogado, a matéria do direito de família é uma matéria bem complexa, então o advogado é especialista não só pelo atendimento, mas pela matéria em si também. Então, isso demanda tempo de estudo, tempo de análise de todo o estudo de direito de família. E, obviamente, que por mais que tenha esse esforço no acolhimento, na humanização, a gente tem essa limitação. Então, muitas vezes fazemos parcerias com outros profissionais, psicólogos, terapeutas, no caso da auriculoterapia também, existe essa parceria, porque são formas alternativas que a gente encontra, que também faz parte desse acolhimento, integrado numa visão sistêmica, porque se o cliente ele consegue ter uma tranquilidade maior no momento do atendimento, ou enquanto o processo está em trâmite, e nem sempre o processo é rápido, por mais que o advogado se esforce e tente, a gente tem algumas limitações de ordem jurídica, de ordem processual e tudo aquilo que envolve um processo judicial. Então, nós sempre sugerimos ao cliente que busque alguma alternativa para que traga uma tranquilidade maior enquanto estiver em curso aquele processo. Ah, que maravilha. Herones, então, como que a gente te encontra, né? Eu gostaria que passasse os teus contatos no Instagram, telefone do escritório, enfim. E que bom te ter aqui, que bom, né? Saber que existem profissionais que atuam de forma humanizada, que nós, seres humanos, somos muito subjetivos, né? Como você falou, cada caso, apesar de ser da mesma ordem, por exemplo, um divórcio, existem muitos divórcios, mas as pessoas que vão te procurar são diferentes, né? Então, passa para a gente o teu contato, para que a gente possa, num momento desse, se for necessário, buscar a tua ajuda. Hoje nós estamos sediados fisicamente no Seiza Center, no centro de Florianópolis, para atendimento presencial, mas também temos atendimento virtual em todo o Brasil ou até em alguns países de fora, como temos alguns clientes aqui no escritório. O escritório, o Instagram é @herones.faustino,
O nosso telefone com WhatsApp é 48 99663 8318 e o nosso e-mail é erones@outlook.com. Tá? Através de qualquer um desses contatos, a gente consegue dar o atendimento para o cliente virtual ou, se for possível, presencial no nosso escritório na sede física em Florianópolis. Que maravilha. Então, o Show da Tarde agradece imensamente a tua presença aqui, né? A divulgação desse trabalho diferenciado. E então, gente, olha, quando vocês estiverem precisando de uma assessoria jurídica, né? Procurem o Dr. Erones. E o Show da Tarde agradece. E boa tarde, Dr. Erones. Obrigado, uma boa tarde. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Olá, boa tarde. Estamos de volta com o programa Show da Tarde. Eu me chamo Victória, sou terapeuta holística, atendo com reiki, aromaterapia e cromoterapia. E hoje está aqui com um convidado muito especial, o Marlon. Boa tarde, Marlon. Seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Gente, o Marlon, ele faz parte de uma empresa que existe já há 14 anos. Ela se chama SC Digital. É uma empresa de soluções digitais. Marlon, conta pra gente, como é que começou essa tua trajetória nessa empresa? Eu cheguei em Florianópolis em 2015, eu sou de São Paulo, paulista. E em 2016 eu tive essa oportunidade de começar a empreender, um mercado que eu nunca tinha trabalhado ainda, que é o mercado de certificação digital. Então esse foi o nosso case inicial, né? Começamos a trabalhar com certificado digital. O certificado digital, para quem não sabe, é um documento digital, igual o seu CPF, só que ele vai te representar para o mundo digital. E aí existe o eCPF, que é pessoa física, e o eCNPJ, que é para pessoa jurídica.
Para você poder emitir nota hoje, você precisa do certificado digital. E aí a gente foi desenvolvendo outros sistemas, né? Hoje nós somos uma empresa de soluções digitais, e aí eu trabalho com alguns sistemas que trazem facilidade para quem está empreendendo um negócio. Muita facilidade, né, gente? Hoje em dia, as coisas que o Marlon contou para mim, eu fiquei assim surpresa e realmente facilita muito a vida dos empreendedores, né? Sim. Então, conta um pouquinho para a gente o que seria o software de prospecção de negócio. O nome dele é Cliente Certo. Ele traz o cliente que você precisa dentro da região onde você tem interesse. Então, por exemplo, se você quiser saber quais são todos os advogados que tem em Florianópolis, ou quais são todas as padarias que tem aqui, você consegue trazer essa informação com esse software. Ele vai trazer a informação de mercado dessa empresa, dados de CNPJ, endereço fiscal completo dela, quem que é o dono. Então, você dá uma melhorada naquele lead que você precisa, né? Então, se você quiser fazer uma gestão comercial mais assertiva, ele vai conseguir trazer o cliente que você precisa dentro da região onde você tem interesse. Nossa, muito, muito bom. Marlon, e o portal de assinatura, como seria? Eu achei bem legal. O portal de Explica assinatura é um pra gente facilitador mais. de negócios, né? Hoje todo mundo tem contrato para assinar, né? Todo tipo de negócio geralmente tem algum contrato para assinar. E essa plataforma, ela permite que você suba esses contratos em nuvem, então elas vão ficar salvas no mundo digital, e lá você vai ter a oportunidade de salvar esse contrato, de assinar esse contrato com assinatura eletrônica e assinatura digital. O governo hoje ele considera 2 tipos de assinatura que são válidas, né? A assinatura eletrônica, ela traz uma informação de e-mail, endereço IP da máquina, de quem está assinando, né? Seja um notebook ou um celular, por exemplo. Traz geolocalização também, de onde está sendo assinado aquele documento, e ela dá validade jurídica para essa informação. E existe a assinatura digital, que aí é considerada assinatura qualificada, e aí a pessoa vai fazer uso do certificado digital dela para assinar esse documento. Então, por exemplo, uma compra de um imóvel, que você quer ter mais segurança naquele contrato, com o uso do certificado digital você pode assinar um contrato com a pessoa estando em Nova York, por exemplo, e investindo em Florianópolis, que acontece bastante. Totalmente online, então, Marlon. Totalmente online e totalmente seguro, né? E você falou que aí vocês fazem conferências com essas pessoas que não podem estar presentes. A gente consegue fazer atendimento por videoconferência, então se a pessoa estiver na Índia, no Japão, na Europa, a gente consegue fazer o atendimento. Muito legal. E uma outra coisa que você comentou ali comigo seria o network. Pode falar mais um pouquinho pra gente sobre isso? Posso, claro. Hoje em dia o que conecta as pessoas é um network profissional, né? E eu faço parte de um grupo que chama BNI. BNI é a sigla de Business Network International. É a maior rede de network do mundo. Então hoje nós temos 3 grupos formados aqui na região de Florianópolis, que nós temos reuniões semanais, e são empresários que se conectam para poder fazer referência um para o outro, né? Todo mundo tem um negócio que funciona por meio de indicação, né? Geralmente a maioria dos nossos negócios se movimenta por indicação. E lá a gente trabalha a indicação de uma forma diferenciada, que a gente chama de referências. Então eu entendo qual é o seu negócio, e aí eu vou poder te referenciar melhor para outras pessoas, entendeu? Então, muitas vezes a gente até fala que lá a gente não vai para vender, nós somos vendidos lá. Então as pessoas passam a entender como que o nosso negócio funciona, e aí a gente pode fazer melhores referências. Então isso gera bastante negócios entre os membros que fazem parte do grupo. Sim. Quem quiser conhecer, fazer parte, pode entrar em contato que eu conecto para participar de um grupo desses, né? Certo. Você pode passar as suas redes sociais? Posso sim, claro. A minha da empresa é scdigital_AR, e tem a minha pessoal que é Marlon06 Andrade. Voltando a falar um pouquinho ali sobre o começo da tua carreira, você falou que começou a empresa com R$500. Isso. Conta pra gente, como é que foi esse desenrolar aí? Foi eu mais um sócio, uma pessoa que eu conheci aqui em Florianópolis, né, que ele era paulista também, e ele falou da facilidade de entrar nesse negócio, então eu resolvi arriscar. A gente começou, o capital inicial foi R$500 de cada um, o capital inicial total foi R$1.000, né? E levou 3 anos para que a gente atingisse aí um faturamento anual de 1 milhão. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, você é do tamanho do seu sonho, né? Então, se você tem crenças ali que está te limitando, busque entender como que você pode quebrar essas crenças e acreditar em si mesmo. Você vai conseguir. Exatamente. A história do Marlon é inspiradora, a gente conversou um pouquinho ali, e ele conta que a empresa já tem há 14 anos, né? O grupo ao qual eu faço parte, o Grupo Online, que é o grupo que a gente atende no Brasil inteiro. O Grupo Online hoje ele tem 14 anos já de mercado, né?
Então, E aí é a um grupo empresa bem fixa consolidado. há 8 anos. Isso, e a minha empresa aqui em Florianópolis há 8 anos a gente começou. Então é sucesso mesmo, né? É sucesso. Marlon, você quer deixar algum recado para o pessoal de casa? Não, quem precisar de conexões de networking, entre em contato com a gente. Se você precisa abrir um negócio e precisa de certificação digital, se você precisa assinar um contrato com agilidade e com validade jurídica, entre em contato conosco. Sim, é um grande facilitador da vida do empreendedor, né? Não precisa se preocupar. São pessoas de confiança, então o negócio vai estar muito bem amparado. Marlon, gostaria de te agradecer pela presença. Eu que agradeço Obrigada a oportunidade. por trazer o teu negócio aqui para a gente conhecer um pouco mais. Ficamos agora com os intervalos. Obrigada. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
Olá, boa tarde. Já estamos de volta no programa Show da Tarde, aqui nos estúdios da Prime TV São José. E nossa convidada de hoje, super especial, é a senhora Adriele. Por gentileza, eu gostaria que se apresentasse então, por favor. Tudo bem, boa tarde. Eu sou a Adriele. Eu tenho formação na área de administração de empresas. Atuo na área da saúde hoje com gestão e relacionamento médico. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as minhas experiências trabalhando com gestão dentro da área da saúde. Eu tenho aí mais ou menos 15, 16 anos de experiência nessa área. E obrigada pelo convite. Certo, que maravilha. Então, nosso assunto de hoje é saúde. Isso, é saúde, né? Ela está me contando, Adriele, eu já queria até já explorar um pouquinho esse assunto de saúde. Você comentou em 15 anos de mercado, né? Qual é a diferença hoje? O que você vê no mercado, essa diferença de 15 anos atrás com o dia de hoje? Passou por uma transformação, uma diferença de mercado? Também, quais são os principais atendimentos lá nessa gestão hospitalar, né? Por gentileza. Então, essa diferença lá de 15 anos atrás a hoje, teve alguma diferença? Teve alguma mudança de cenário ou continua normal, por gentileza? Sim, eu noto uma mudança significativa no sentido de avaliar o paciente de uma forma um pouco mais global, de enxergar o paciente como um todo, né, lá no início da minha carreira, a gente conseguia enxergar muito assim, o paciente vinha com uma queixa de joelho, era atendido aquele joelho e deu. Com o passar do tempo, eu fui observando que hoje o paciente ele procura lugares, né, clínicas, onde ele consiga ser atendido por uma equipe multidisciplinar. Então, esse paciente recebe sim a atenção da ortopedia, mas aquele médico, aquela equipe, ela já está treinada, ela tem uma escuta um pouco mais ativa para prestar atenção nos outros detalhes que esse paciente entrega no momento de uma consulta convencional, tradicional. Então, o médico, de repente, recebe esse paciente como entrada, sim, para uma queixa ortopédica, mas ele observa que, de repente, tem ali uma queixa para dormir, uma dificuldade de movimento, ou o paciente talvez tenha algo vascular que precisa ser observado. Então, a medicina hoje trabalha, né, ao meu ver, com bastante parceria. Então, mesmo eu represento aqui hoje o CTO, que é o Centro de Tratamento Ortopédico Florianópolis. É uma clínica que iniciou com essa pegada mais voltada para ortopedia e para traumatologia. Mas, com o tempo, o Dr. Luciano Crotti, que é o entusiasta e o proprietário da clínica hoje, foi observando, sim, que o paciente chegava ali e ele não queria caminhar em vários locais, ele queria encontrar todo o atendimento num local só. Então, a equipe começou com um foco na ortopedia, mas hoje a gente tem geriatria, tem cirurgia vascular, medicina da dor, tem cannabis, né? Cannabis medicinal, que está muito em voga hoje os tratamentos, a gente tem muitos estudos nessa área com bons resultados. E a gente tem também medicina do esporte, a gente tem áreas voltadas para pediatria. Então, enxergar o paciente como um todo e acolher o paciente como um todo é o grande diferencial hoje dentro das clínicas médicas. Que maravilha. Até você comentou essa parceria, né? Essa parceria. Eu vejo bastante às vezes e percebo, porque não tem idade, né? A dores, ela não tem idade. Então, tem lá um paciente ou lá uma pessoa que gosta de fazer uma atividade física, porém começa a sentir dores, né? E essas dores não existiam antes. Começou, talvez, um mau preparo, talvez de uma volta de bike, ou enfim, no seu esporte que gosta de fazer, né? Então, essa visão de ver o paciente em todo, a clínica atende, porque tem essa triagem já no atendimento, já no primeiro contato já é percebido essa triagem, né? Que nem você comentou, que muitos pacientes não querem mais direcionar, eu só tenho uma dor no joelho, eu tenho uma dor no pé, por exemplo, nos pronto-socorro, você é atendido uma questão específica. Estou com dor no joelho, essa dor no joelho, e não vê o contexto em si, em todo, né? Então, a clínica atende também bastante esses atletas assim também? Isso. A clínica hoje ela está localizada no Santa Mônica.
Santa Mônica é um bairro que concentra, inclusive, 2 universidades grandes ali, a UDESC, né, a do Estado, e a Federal. Então, a gente tem um público, sim, bastante jovem. Apesar da clínica ter também atendimentos em geriatria, a própria geriatria hoje abarca pacientes jovens, 30 anos, 40 anos, que são pessoas hoje buscando o quê? Prevenção, buscando qualidade de vida, ou melhora de rendimento, muitas vezes. É um atleta, como você falou da bicicleta, hoje, né, beach tênis, vários esportes aí que a gente consegue atender não só a queixa dor, mas a queixa limitação, a queixa fortalecimento e prevenção de lesões. Então, trabalhar essa parte preventiva da medicina também é um dos focos da clínica. E o que acontece? O paciente pode entrar muitas vezes, ele entrou pelo Dr. Luciano Croce, ou ele entrou pela doutora Simone Bittencourt, que é a nossa pediatra, né, cuida da parte de ortopédica, mas pediatria. Ele entra por um desses médicos, por um desses nomes. Nós temos hoje pelo menos 15 médicos na equipe. Mas, a partir do momento que o paciente é admitido, ele é um paciente CTO. Então, ele é visto como um todo em cada etapa do atendimento dele. É observada toda a jornada do paciente. Desde o momento que ele agenda uma consulta, que ele começa uma conversa ali por WhatsApp, até efetivamente o momento do atendimento. Depois disso também a gente busca sempre entregar um pós-atendimento, como se fosse um pós-venda. Para quê? Para que o paciente não seja ali, atendeu o joelho, fez a cirurgia, pagou os honorários e sumiu. Não é o nosso caso. O nosso caso é o quê? Olha só, Dona Maria, a senhora foi atendida aqui pelo Dr. Luciano, pelo Dr. Marcos, pelo Dr. Anatoly, fez uma cirurgia de quadril, pôs uma prótese, ou de repente uma infiltração, um tratamento menos invasivo. Como é que a senhora está? Como é que foi seu pós-operatório? Aí esse paciente algumas vezes vai nos comentar. Esse retorno, né? Isso. Olha, não, eu estou bem, eu recuperei meu movimento, mas eu estou com uma perda de massa muscular, eu acho que eu estou com alguma dificuldade de movimento, ou eu acho que eu não estou dormindo muito bem. E aí essa equipe de pós-atendimento está atenta para saber o que se esse paciente tem que voltar. Esse paciente precisa ser readmitido. Talvez em outra especialidade, mas ele precisa de novo desse acolhimento da clínica. Que maravilha, então é uma clínica completa, sim, né? Que atende todos os sistemas de saúde, né? E também o primeiro contato, como é que é feito? Quais são os contatos da clínica, então? Tem WhatsApp, tem rede social, tem e-mail, tem site? Como é que é só presencialmente? Não. Hoje movimenta bastante, né? O WhatsApp e rede social. Facebook, Instagram, né, se tornam portas de visibilidade para a clínica hoje. O atendimento presencial, ele também é admitido, né? O paciente está lá, recebeu uma indicação, mora ali perto, ele vai ser atendido. Mas a gente tem sim esses canais de comunicação hoje, né, via WhatsApp e redes sociais. Então já tem o atendimento já similar, já no início do primeiro contato, para depois fazer aí sim uma negociação do que é necessário. Às vezes não é só uma cirurgia, né? Às vezes outras consultas. A gente trabalha também com prevenção. Prevenção, né? Eu queria também lhe perguntar, então, Adriele, se pudesse deixar uma mensagem final, então, para os nossos ouvintes, por favor? A minha mensagem hoje, eu acho que a pandemia trouxe um pouco desse cuidado, dessa atenção para o eu, né? Então, olhar para si com carinho, prestar atenção. A medicina ela não está ali só para salvar, só quando o problema já está instaurado, quando é algo sério. A gente tem hoje uma medicina que traz conforto, que traz prevenção, que traz acolhimento. Então, acupuntura, fisioterapia, outras especialidades que estão envolvidas e que podem nos trazer qualidade de vida, capacidade de movimento, qualidade de movimento e também uma retomada das nossas vidas sociais e profissional com qualidade e com segurança. Que maravilha. Então, entre em contato com a Adriele. Agradeço a sua participação e voltamos no próximo programa. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado.
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Getting your heart traveled on to anyone. Yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
Olá, estamos de volta ao Show da Tarde e é um prazer imenso receber aqui o Dr. Mário Coelho. Ele é psicanalista. Boa tarde, Dr. Mário. Boa tarde, prazer estar aqui no programa de vocês, do Show da Tarde. O prazer é nosso. Dr. Mário, a gente conversou, né, para que o senhor viesse aqui falar um pouco sobre os traumas da infância. Sim. E, consequentemente, o que isso traz para a vida adulta, né? Uhum. É importante, né, assim, a gente entender a questão do trauma, né, para a psicanálise, né, falo desse lugar como psicanalista. Então, o trauma é sempre uma ferida, né, uma ferida aberta, né? Do grego, o trauma está ligado a essa questão da ferida. Essa ferida, ela deixa marcas, né, na vida da criança, né? A própria experiência humana para a psicanálise é traumática, né? Mas a gente tem os traumatismos, né, que são violências externas, geralmente, que se traduzem nos acontecimentos aí coletivos ou individuais, né? Situações de abuso, ou situações de guerra, né? que são chamadas neuroses de guerra, né? Tal, que a gente teve lá no início do século XX, sempre são experiências traumáticas e que, de alguma forma, deixam suas marcas na vida adulta, né? E, de alguma forma, se transformam em sintomas que as pessoas podem experienciar, né? E isso a gente acaba recebendo muito na clínica psicanalítica, né? Ah, entendi. Então, é muito comum, né, as pessoas então, terem esses traumas que todos nós temos, como você mesmo falou, pela própria experiência. A gente estava conversando nos bastidores ali, né, e eu achei muito interessante essa análise da perda, né, que tu trouxe, que ao nascer a gente já sai de um ambiente totalmente protegido, totalmente autossuficiente, né? E vem para o nosso mundo de vida aqui externo, a barriga da mãe. E nesse momento a gente depende de várias coisas, né? Então a gente já teve uma perda, falou, né? Essa reflexão, achei isso muito interessante. E durante o nosso crescimento, então, a gente também vai tendo outras perdas que levam a traumas, né? Podia abordar um pouquinho sobre isso? Sim, eu acho que a questão da perda ela está muito ligada à questão da falta, né? O trauma, ele, como eu falei, é uma ferida, deixa um buraco na experiência e acho que a principal experiência que nos deixa em falta é a entrada, né, na linguagem. Né? Ela entrar na linguagem já é entrar numa experiência faltante, né? Porque a linguagem ela não é límpida, né? Clara. Estamos aqui nesse diálogo e sempre parece que vai faltar algo, alguma palavra em algum momento para cobrir, né, esses termos, né, enfim, essa questão, né? Então, assim, a falta, como você bem falou, né, ela vem dessa experiência do bebê mesmo, né, intrauterina, né, onde ali a gente, como você falou, é autossuficiente, depois, no nascimento, a gente ainda experimenta uma relação de dependência com a nossa cuidadora, né, geralmente a nossa mãe, né, e dali, mas ao mesmo tempo o sujeito vai se subjetificando, vai também criando, né, nessa relação com a cuidadora, né, que o psicanalista francês Jacques Lacan, né, o qual é minha referência, ele sempre fala esse grande outro, né, que nos alimenta de linguagem, nos alimenta de falta e, consequentemente, de desejo. E aí também, ao contrário do que muita gente diz, né, que para a psicanálise é tudo culpa da mãe e que as pessoas que nos procuram vão achar, né, lá na análise essa grande culpada, na verdade uma psicanálise ela se faz para responsabilizar o sujeito na sua própria falta, né, e responsabilizar na sua própria falta é indicar, né, essa cadeia de desejos que é possível também para ele, porque apesar da experiência traumática, eu acho que a grande questão aí é você colocar um mundo simbólico, né, de possibilidades desejantes ali, onde o sujeito possa reparar em alguma forma essas experiências traumáticas. Eu acho que uma pessoa que procura análise, com certeza está atravessando algum sofrimento, uma angústia, né, não procura gratuitamente, mas percebe em algum momento que aquela angústia ela ultrapassou o limite,
né? E quando ultrapassa esse limite, geralmente, se tiver uma boa rede de apoio com amigos, colegas, familiares, vai chegar num profissional da psicologia ou da psicanálise que vai poder auxiliar a fazer essa travessia traumática. Não é simples, né? Assim, ao contrário do que muita gente pensa, ir para uma análise ou ir para uma sessão de psicoterapia não é uma experiência simples, muita gente foge, inclusive, porque vai reavivar ali os seus traumas, vai reavivar a sua angústia, mas vai reavivar de uma forma diferente, né? Ela vai atravessar isso para reparar, de alguma forma, essas questões suas. Eu imagino, porque normalmente o ser humano, na experiência que eu tenho como enfermeira, né, eu ouço muitas histórias e a gente percebe, né, que o ser humano ele põe a culpa no outro, né? Igual a essa teoria de que na psicanálise, então, vai trazer a culpa para a mãe, coitada de nós, né? Exatamente. A culpa é sempre do outro. E eu faço terapia e é isso, é um processo que nem sempre é agradável, porque a gente traz o psicanalista ou o psicólogo, ele traz para a gente, ele desvenda essa questão, né? E que a culpa não é que trazer a culpa para si, né? Para quem está sendo tratado, mas para que ele entenda que processo que foi esse, né? E que saia a palavra culpa da história e entre a palavra responsabilidade, né? Responsabilidade subjetiva pelas próprias faltas, pelo próprio desejo, né? Porque também é uma posição, digamos, confortável, né? Ficar nessa posição do demandante que reclama sempre a presença do outro, o preenchimento da sua falta pelo outro, né? Nessa questão do trauma, né? Como eu estava falando nos bastidores também, esses outromatismos, né? Que a gente tem duas perspectivas aí, de culpabilizar o outro pelas próprias falhas, né, ou fracassos na vida, ou angústias da própria vida, ou também, né, para tentar aplacar alguma falta sua, tentar aniquilar o outro, né? E aí a gente vê experiências, esses traumatismos, essas experiências traumáticas aí que a gente tem vivenciado, né, assim, como os ataques em escolas, ou como a gente estava conversando também, que os acaba abusos, sendo um trauma violências. Coletivo, né? Isso, exatamente, os traumas coletivos, que se você parar para pensar também, se a gente pensar nas guerras, né, que a gente teve no século XX, ou no próprio 11 de setembro, né, sempre vai ter um esforço coletivo de recontar essa história. Eu acho que é importante deixar esse recado para o público que nos assiste, né, justamente, né, a forma como você reconta essa história. Contar a história não é fazer um depoimento numa delegacia, na frente de um delegado, e para uma análise não é isso, não é falar de fatos, mas de uma forma ou outra é falar dos acontecimentos da sua vida. Certo. E são coisas diferentes, né? Mário, está sendo muito prazerosa essa conversa e eu espero que tu possa vir mais vezes, porque é um assunto bem amplo, claro, né? Claro. E conta para os nossos telespectadores como que a gente te acha, para as pessoas que estão necessitando para procurar o teu trabalho, os teus contatos, teu Instagram, enfim. Tá certo. Então, eu sou Mário Coelho, você pode me encontrar no www.mariocoelho.com.br, meu Instagram é @mariocoelhopsi, ou no 99850-5334, DDD 48, né? Eu atendo, né, num consultório próprio, né? E se você tiver alguma questão, quiser, né, falar sobre alguma angústia, algum atravessamento traumático, né, estamos abertos, porque o psicanalista faz isso, questiona para escutar e para que o sujeito possa se escutar também. Tá certo. O Show da Tarde agradece a tua presença. Espero que volte mais vezes para nos esclarecer, né, dessas questões. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. I'm a survivor. Even if I fall
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Getting your heart traveled on to anyone, yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena, Madalena. Olá, boa tarde. Eu sou Lucas Paiter, terapeuta integrativo e complementar aqui de Florianópolis, atendo o Brasil inteiro. E hoje a gente vai entrevistar então a Luane Benjamin. Olá, Luane, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Obrigada, boa tarde. Luane, então, ela é advogada, bacharel há mais de 10 anos e ela estruturou, então, a sua trajetória aí com essas ferramentas que o direito proporciona, né, nas relações e também na estruturação de como se comunicar com as pessoas e de maneira jurídica. E a Luane, ela foi para a área do e-commerce, para a área de vendas. Então, a maior parte da trajetória dela é na parte de vendas. A Luane também, ela tem uma história de vida incrível. Eu pude conversar um pouco para ela nos bastidores, né, Luane? Sim. Fala pra gente, como é que foi a tua trajetória da vida, né, nessa grande função que é ser mãe? Conta pra gente. Bom, é um assunto bem delicado, né? Mas, falando rapidamente, sou formada há 10 anos em bacharel. Logo em seguida, entrei para a área comercial e, desde então, trabalho, né, na área comercial. Trabalhei com franquias e hoje estou trabalhando com e-commerce. Perdi meu filho tem um ano e 7 meses, né? Eu não posso falar muito sobre, porque está sob investigação do Ministério Público, segredo de justiça. Então, é um assunto bem delicado e eu estou tentando voltar toda essa tristeza para o lado mesmo do trabalho, né? Tentar aí desenvolver, o meu e-commerce é sobre esporte, e o esporte na minha vida também tem me ajudado bastante. Então, juntou, né, as duas coisas, o trabalho e a vontade de praticar um esporte para sair mesmo da depressão.
Perfeito. Você me comentou lá, né, que foi muito marcante, impactante para ti essa perda do teu filho. Você criou um canal no Instagram, é isso? Como é que é? Eu tive uma rede de apoio muito grande, né? Não cheguei a criar um canal. Tem um Instagram, que é Lembranças do Arthur Benjamin, e lá eu tive um apoio muito grande das mulheres, principalmente. Então, eu fui muito bem acolhida. Então, lá eu sempre falo do meu dia a dia, de como eu me dou com o luto, né? Falo bastante sobre luto e tento mostrar um pouquinho de como a gente consegue viver com o luto, da maneira na qual eu perdi o meu filho, né? Porque eu não sei até hoje. Como eu te falei, tá? É sobre a investigação, a morte do meu filho. Então, tudo isso eu falo um pouquinho ali no Instagram. Perfeito. Que garra, que força. Você é uma guerreira, para dizer o mínimo, né? E isso serve como inspiração para muita gente que está assistindo. E lá no Instagram, então, vocês podem verificar, né? Poder acompanhar um pouco mais. Com certeza tem ali uma grande mensagem de superação, resiliência. Luane, então, você utilizou todo esse impacto na tua vida, que foi a perda do teu filho, para ter forças de trazer para essa área de vendas. Sim. Essa garra, essa força, essa determinação. Sim, né? sim. Então, a gente te vê como eu que acompanho há algum tempo, eu vejo que você é uma empresária de bastante sucesso, né? Bastante bem-sucedida, assim, no sentido de boas relações. E hoje você traz a área do beach tênis, isso? Isso. Na verdade, eu sempre falo que eu vendo qualidade de vida, né? Porque o beach tênis, além do crescimento gigante que ele está tendo no Brasil, ele traz a qualidade de vida, então eu juntei uma coisa com a outra. Eu consigo levar para as pessoas a alegria, esporte e saúde. Maravilha. E quem não quer isso, né? verdade. Todos queremos. Sim, por favor, mais saúde. Luane, então assim, lá o perfil do Instagram, como é que tá o @ lá, para o pessoal te encontrar do beach tênis? Eu não sei se está aí no embaixo, tá Luane Benjamin, né? @Luane Benjamin, e o da loja, @Sandy_Beach Story, em inglês. O da loja. Beach Story. Isso. Perfeito. Olha só, já fiquei curioso, eu acompanho um pouco dos produtos e tem um diferencial gigante, porque vocês direcionam para um público mais que gosta de novidade, né? Eu fiquei sabendo. Tem essa característica da tua empresa ou foi só uma percepção minha que estou acompanhando lá? Não. Como está crescendo o ramo do beach tênis, a gente tem raquete todo ano, né? Então, todo ano tem raquete nova e a gente é representante de uma empresa internacional, né? Que não pode falar aqui agora, acredito. E aí, então, como é importado, tem muito brasileiro que se interessa. Então, é um crescimento de um público A. Maravilha. Bom, altos patrocínios, imagino eu. E estou feliz por isso, né? Isso é importante. Faz a gente ter mais empenho e mais garra, determinação quando a gente vai falar sobre o parceiro, né? Luane, para o pessoal de casa, deixa uma mensagem para o pessoal que está te ouvindo, para que a gente consiga ter mais empatia com o próximo, né? No sentido de entender que sim, a gente tem necessidades no dia a dia. E eu sei muito bem, porque eu já fui teu terapeuta, né? Foi, não. Então, conta pra gente o que trouxe pra tua vida ali. Bom, como eu falei, devido aos traumas, né, a perda do Arthur, eu tomo medicação. Então, fui procurar outros tipos de terapia, né? Então, contigo eu fiz o reiki, eu fiz a terapêutica, que me ajudou bastante. Então, fiz a modeladora. Qual foi a outra? Me ajuda a lembrar. Do bambu, a gente relaxante, fez. reledor de chakras. Exatamente. Então, tudo isso, harmonia, né? Você entra num equilíbrio, sabe? Então, eu queria deixar uma mensagem para as pessoas que tiverem oportunidade de praticar um esporte. Eu tenho depressão, não tenho vergonha de falar isso, mas com o esporte e com a ajuda, né, de terapeutas e com acompanhamento também médicos, tanto psiquiatra quanto psicólogo, você consegue aí seguir
né? A vida continua e a gente tem uma qualidade de vida melhor quando a gente busca alternativas. Gratidão, Luane, pela tua presença. Eu que Espero que venha, volte mais vezes. E nós ficamos aqui, então, com a entrevista da Luane. Até mais. Obrigada, gente. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Boa tarde, estamos de volta com o programa Show da Tarde. Eu me chamo Victoria Oliveira, sou terapeuta holística, trabalho com reiki, cromoterapia e aromaterapia. Estou aqui com mais uma convidada especial, a doutora Isabelle. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Victoria. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. A doutora Isabelle, ela é ginecologista obstetra com abordagem integrativa. Doutora, explica pra gente como que funciona essa ginecologia. Então, essa ginecologia, essa consulta, né, digamos, ela tem uma abordagem um pouquinho diferente do habitual, né, de uma consulta tradicional ou uma rotina ginecológica. A consulta ela dura em torno de 1 hora, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, dependendo da demanda da paciente, se ela já tem alguns exames que possam me facilitar, ou, né, às vezes ela demanda muito mais, a consulta acaba se estendendo. A gente entra num aspecto não só da doença em si, mas o objetivo é a gente promover a saúde dessa paciente, prevenir algumas doenças, né? É claro que muitas já chegam até mim com a doença instalada, né? Aquele tradicional, aquela nossa cultura de procurar o médico quando já tem a doença. Sim. Então a gente quer evitar isso, a gente quer poder promover ou poder prevenir antes que isso apareça. Né? Então, como que ela funciona? Cerca de 1 hora a gente coleta alguns dados de anamnese, eu questiono já o histórico gineco-obstétrico dela, né? Quando ela menstruou, como foi esse período dela de início, se ela tem algumas doenças, como funciona o estilo de vida dela, a rotina, o estresse, né? Atividade física, sono, alimentação. Então, é uma abordagem muito mais ampla, né? Ela chega até mim, eu não vou lá simplesmente dar uma medicação e mandar ela embora, a não ser que ela tenha realmente uma coisa pontual aguda. Isso aí a gente entra na consulta tradicional da rotina ginecológica. Mas na integrativa a gente olha todos esses aspectos, né? Então eu vou muito a fundo, muitas vezes eu preciso entrar com uma nutricionista que trabalha junto comigo também. Por quê? Porque é a base, né? A gente depende muito do que a gente se alimenta, dependemos muito do nosso emocional. Nosso corpo está em equilíbrio, né? Deve estar em equilíbrio, né? Ele é sistêmico, então eu não vou lá tratar um órgão se o corpo inteiro está interligado, né? Então são diversos órgãos ali, a parte ginecológica, obstétrica não seria diferente, né? Certo, doutora. Então, a partir dessa abordagem, você trabalha com a prevenção da doença, com a promoção da saúde
faz indicação de suplementos e também tem uma equipe que você também direciona essa pessoa. Seria um atendimento bem particular mesmo, olhando todos ali os pontos dela, e aí você direciona para o profissional que está fazendo falta ali naquele momento. Isso. É uma consulta muito individualizada, por isso que eu não consigo, né, nem te falar o que é o tratamento agora. Sim. Mas, em geral, é isso, né? Eu posso abrir mão de suplementação, muitas vezes. Suplementação, fitoterápicos, suplementação de vitaminas, minerais, às vezes aminoácidos, fitoterápicos. Eu preciso trabalhar o intestino dela, né? Vou dar um exemplo bem tradicional aqui, bem comum, né? Aquela candidíase de repetição. Não me serve lá e dar um fluconazol, tratar o fungo que ela tem. Eu preciso olhar muito além disso, né? Então, muitas vezes o intestino está muito relacionado. Às vezes eu tenho uma síndrome fúngica ou não, ou ele só está em desequilíbrio. Eu tenho que afastar, às vezes, as dores dela, ver se é emocional, se ela tem algo orgânico, ou se é só a gente reequilibrar, ela já melhora, né? Então, às vezes, o tratamento não é numa consulta, não é numa única prescrição. Às vezes, a gente precisa de tempo, né? 3 a 6 meses até, para ela poder entender o corpo dela, entender como funciona. E realmente individualizar. Então, eu preciso primeiro tratar o intestino, preciso fazer ela olhar para o emocional dela, mudar algumas questões, ajudar a auxiliar nisso, né? Algumas questões ela vai ter que alterar, né? Como que a gente pode melhorar essa questão de trabalho? O sono é importantíssimo, eu preciso de um sono de boa qualidade para eu poder ter um resultado no dia seguinte. Principalmente falando na ginecologia, né? O ciclo hormonal da mulher que não usa anticoncepcional, ela tem a primeira fase do ciclo estrogênica, né? A pessoa com muita força de vontade de fazer as coisas, muito ânimo. O meio do ciclo ali, aquele período ovulatório, com mais libido. A segunda fase já é uma fase com um pouco menos de energia e entra a TPM. Então a gente tem que saber respeitar isso também, né? E às vezes a gente não aceita. A gente quer ter a mesma energia o tempo inteiro, a gente quer estar bem o tempo inteiro, a gente quer trabalhar com o mesmo... E aí a gente não aceita isso. Então, eu tenho que ir muito mais além e individualizar mesmo, né? Sim. Tanto que a procura pelas minhas consultas estão vindo muito das mulheres já mais maduras nesse sentido, que já se conhecem e que têm disposição para melhorar muito o estilo de vida delas. Sim, muito bonito esse olhar dessa ginecologia, doutora, que a gente sempre pensa que a gente vai seguir sempre o mesmo ritmo e não é assim, né? Somos cíclicas, que... A gente precisa desse autoconhecimento. Eu vejo que é um trabalho que foca muito no autoconhecimento da mulher. Exatamente. Muito legal. E uma coisa que a gente estava conversando lá atrás também é sobre pacientes com menopausa. Pode conversar um pouquinho com a gente sobre isso? Sim, podemos. Então, como eu falei, né, a mulher mais madura que está sendo o meu foco, né, a procura das minhas consultas, porque elas já entendem, né, que elas não podem mais vir ou reconhecer o seu corpo, que o ritmo delas não é mais o mesmo como antes, e elas têm uma consciência de que elas precisam ter um estilo de vida melhor, e elas se sentem bem quando elas fazem isso. Então, elas já vêm com algo formado e querem melhorar. Então, é mais fácil, mais gratificante, porque eu vou ter um resultado melhor. Né? Então, como funciona? A partir dos 40 anos, a gente não tem menopausa ainda, né? Ainda não tem um climatério definido, né? Pela definição é um pouco mais próximo da menopausa, mas a mulher ela já entra num certo desequilíbrio, onde a TPM vai estar mais evidente, alteração de sono, os calorões, né? Os calorões quando chegam mais próximo um pouco da menopausa. Então, muitas cólicas, né? Essa fase já começa a aparecer muita, às vezes endometriose, já de antes até, muita adenomiose, sangramento uterino anormal, sangramento muitas vezes disfuncional. Então, eu vou ter que ir lá fazer uma série de exames, olhar a parte, investigar a primeira parte de doença, né? Primeiro eu tenho que ver a parte de doença, afastou, aí a gente vai para a promoção de saúde, né? E a gente pode fazer as duas coisas juntas, a gente pode tratar de uma forma tradicional, e aí a gente tratando ali, em paralelo a gente faz as duas coisas e tenta melhorar a saúde dela também em outro aspecto, né? E aí, se precisar, em algum momento a gente entra com o hormônio, se precisar, né? Certo. Tem uma tendência a gente deixar o corpo dela, meu objetivo é deixar o corpo dela em equilíbrio, né? Dar o que precisa realmente. Muito bom, doutora. E onde que é a clínica que você trabalha? Eu trabalho na Clínica Ótima, no centro, fica no Shopping Beira-Mar, lá no último andar, no L4. Certo. E você atende por convênio ou é particular? Apenas particular, porque eu preciso de uma hora, mais de uma hora. Eu não consigo dar todo o meu conhecimento, né, e questionar, investigar tudo que eu quero numa consulta de 20 minutos, né, de um plano de saúde. Então, eu acho que a paciente merece
Mas, então, eu não consigo, realmente não tem como entrar na particular. Certo. É para a mulher que está interessada em se aprofundar no seu autoconhecimento, vale a pena. A doutora traz muito assunto, ela sabe de bastante coisa, ela tem um jeito bem acolhedor, então... Muito obrigada, doutora, pela tua presença. Quer deixar um recadinho para o pessoal de casa? O recadinho, né? Então, parece aquele clichê, mas para a nossa qualidade de vida a gente precisa de um sono de qualidade, é o primeiro, né? O pilar é o sono, uma alimentação não inflamatória, um pouco mais livre de industrializados, né? Aquela história, descasque mais e desembale menos, né? Tá certo. Então, e muita atividade física e o emocional, né? O emocional também é fundamental para a gente conseguir aí viver com qualidade de vida por muito tempo. Tá bom, muito obrigada pelas informações. Voltamos já. Tchau, tchau. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. De volta ao Show da Tarde, e hoje com uma convidada super especial, né? A doutora Thaís Torres. Boa tarde, doutora Thaís. Boa tarde, tudo bem? A doutora Thaís é cirurgiã vascular e ela veio falar com a gente sobre um tema desconhecido, que é o lipedema. Exatamente. A gente está no mês de conscientização do lipedema, que é o mês de junho, e muita gente não sabe o que é isso. Não digo nem só você que está assistindo como espectadora, mas muitos médicos na área da saúde também não desconhecem o assunto, né? Então, o que seria o lipedema, né? Como que a gente entende essa doença? O lipedema é uma doença inflamatória do tecido gorduroso de origens vasculares. Então, como essa mulher ela identifica que tem isso? São aquelas mulheres que elas observam que elas têm uma desproporção corporal. Elas às vezes têm cintura fina, o culote largo, coxas largas, tornozelo largo, e são ditas como, isso é a característica da sua família é uma família com essa estrutura física, né? E na verdade não é. No lipedema também, elas observam que elas têm mais celulite do que o comum de uma mulher ter. Entendi. Essas mulheres às vezes sentem muitas dores, nem sempre, mas quando elas estão numa fase um pouco mais inflamada da doença, elas têm dor durante uma massagem, para fazer um exercício físico, dor ao toque, aparecem hematomas mesmo sem elas terem batido. Então, são características dessas pacientes de lipedema que fazem, às vezes, elas procurarem algum médico, que às vezes não seja da área vascular, e fica só como um diagnóstico mesmo de varizes, e não sabem especificamente tratar essa doença do lipedema. E essas mulheres, então, elas fazem
tratamentos estéticos, elas emagrecem, e a doutora estava me falando que não a perna não melhora. Continua grande, né, e desproporcional daí, né? Exato. Elas chegam para a gente muito frustradas, sabe? Porque elas já tiveram um longo caminho pela frente, né? Já fizeram diversos tratamentos estéticos, massagem, ou mesmo fazem muita atividade física de musculação e observam que elas não veem o resultado que elas deveriam ter para a proporção que elas cuidam, no sentido da quantidade de atividade física, e elas não criam tanto músculo. Então, são mulheres, às vezes, até que já fizeram uma cirurgia bariátrica e emagreceram como um todo e permanecem com aquela desproporção. Ou fizeram dieta mesmo, emagreceram, estão emagrecidas para cima, mas para baixo não. Entendi. Doutora Thaís, o diagnóstico, então, como é que ele acontece, né? Como é que eu sei que eu tenho lipedema? Porque passa por outros profissionais, passa por um clínico geral, ou passa até por um vascular, mas como a doutora falou, o profissional não conhece, não consegue fazer esse diagnóstico, né? Assim, para paciente, né, que está em casa assistindo como leiga, eu gosto muito de falar que se você observa que você tem uma sensação de peso mais nas pernas, mais cansadas, coloca uma calça que você, ao tirar a calça, você vê toda aquela marca daquela costura na calça e aquilo ali permanece um tempo um pouco maior, é uma característica. Se você percebe esses hematomas, ou se você, quando fica em pé, você observa como se tivessem nodulações na coxa e ao sentar, quando você senta de novo, você vê que elas somem. No geral, isso é uma característica do lipedema, porque por não ser celulite, sim nódulos inflamatórios de gordura, que estão um problema circulatório, quando a gente está em pé, a gravidade projeta esses nódulos para a anterior de coxa. Entendi. E quando a gente senta, elas abaixam e tu consegue enxergar aquela perna lisinha. Então, confunde com celulite. Exato, confunde. Então, elas acabam buscando tratamento para celulite e não resolve, porque o tratamento envolve outras características, né? E a gente, no consultório, quando recebe essas pacientes com alguma suspeita, a gente realiza o exame do ultrassom já na consulta para que a gente... ultrassom específico. É um ultrassom específico, é um ultrassom com um protocolo específico para lipedema. Não é um Doppler da veia, e sim um ultrassom voltado para o estudo do nódulo, para que a gente possa determinar ali qual vai ser o tratamento mais adequado, desde um tratamento que envolva uso de fitoterápicos, uso de fisioterapia, nutrição, até mesmo se chegar ao caso de um tratamento cirúrgico, com a remoção desse nódulo e a lipoaspiração e a desvascularização desse nódulo, né? A gente retira as veias que estariam alimentando o nódulo. Isso. E é a única cirurgiã, é a única que faz esse tratamento? No estado, sim, nós somos a única Olha, equipe. gente... Precisamos de mais médicos. A doutora Thaís falou que está com um projeto também, né, de treinar pessoas para que tenham outras equipes, né, para o atendimento, porque ela não está dando conta de atender essas mulheres que estão descobrindo o lipedema. Isso, muitas mulheres agora, é por isso que eu acho que eu vim aqui, para a gente aproveitar esse mês e divulgar o máximo possível, para que essas mulheres possam não serem... a frustração que elas já passaram, elas entenderem que tem tratamento e que elas podem melhorar, que elas não precisam ficar com dor, que elas podem melhorar. Sim. E que realmente tem como elas ficarem bem. Então, a gente está treinando mais profissionais para poder tentar abranger toda Santa Catarina e que elas possam realmente conseguir um tratamento adequado, independente da cidade onde elas estejam. E é uma equipe multidisciplinar. Né? Nossa equipe hoje é formada por mim, que sou a cirurgia vascular, né, que sou a responsável da equipe. Tem um cirurgião plástico que opera com a gente em todas as cirurgias. A cirurgia, ela é uma cirurgia combinada, vascular com plástica. Tem a nossa equipe da fisioterapia, que a gente hoje já está com 3 só aqui, né, na nossa equipe. E mais a nossa nutricionista, que também é especialista em lipedema. Olha, gente, então, a doutora Thaís falou que trouxe um vídeo para a gente ver. Tem vídeo. Pode passar? Eu sou cirurgiã vascular e a gente está aqui no centro cirúrgico fazendo os preparativos para mais uma cirurgia de lipedema. A cirurgia do lipedema, ela é muito bem-vinda quando a gente já tem nódulos mais fibrosados, aqueles nódulos que já não estão numa fase tão inflamatória. Então, eu acho que cortou um pouquinho ali. Talvez, né? Sim, os vídeos são um pouquinho longos. Aí quem quiser, no meu Instagram é doutora Thaís Vascular, ali tem todos os vídeos, tá? Então as pacientes conseguem acompanhar um pouco mais. A gente procura fazer um projeto bem voltado para a lipedema mesmo. Tem que vir mais vezes para contar para a gente isso. Então, como que a gente consegue te achar? Os teus contatos, a clínica, onde fica, que é no Beira-Mar, né?
as pacientes podem primeiro entrar, acho que na rede social, para elas até terem mais informações sobre o lipedema, né? Porque a gente aqui conseguiu só dar muito assunto, né? Então, para elas saberem mais, até para ver se elas se identificam, a gente coloca foto para elas verem se elas realmente conseguem se identificar com a doença. E então é doutora Thaís, né, com TH, doutora Thaís Vascular, é o meu Instagram. E através ali do próprio Instagram, elas conseguem chamar a gente por link da bio para poder saber mais no nosso agendamento. A clínica fica na clínica Skin Beauty, no piso Centro Médico L4 do Beira-Mar Shopping. Ah, que legal. Então, se você desconfia que tenha lipedema, faça o contato com a doutora Thaís e procure a clínica Skin Beauty. Tá certo? Doutora Thaís, a gente agradece muito a sua participação aqui no Show da Tarde e desejamos muito sucesso e que possa treinar mais profissionais para ajudar a gente, né? Sim. Obrigada. Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo